Não sei se você já pensou qual é o maior desafio da vida humana. Não sei se você já parou para pensar qual seria o maior desafio que você pode enfrentar ou que o ser humano ele pode enfrentar. E pensando nisso, eu pensei em alguns grandes desafios que o ser humano ele já enfrentou. E um dos grandes desafios foram a construção das pirâmides. Não sei se você já viu, provavelmente você já viu as pirâmides do Egito. Nós temos registros de 123 pirâmides em nosso mundo que foram construídas pelo homem. E essas pirâmides são grandes construções, foram verdadeiros desafios para o ser humano, porque elas foram construídas em um tempo onde não havia tecnologia, não havia caminhões, não havia guindastes, apenas havia a força humana. E o maior dessas pirâmides é a Quéops, ela chama Quéops. Ela tem 230 metros de largura, e eu quero que você imagine, ela tem 174 metros de altura, ela tem mais de 2 milhões de blocos para construí-la, e cada bloco pesa por volta de 2 toneladas, chegando a blocos com 60 toneladas, e demorou 20 anos para construir essa pirâmide, e precisou de mais de 100 mil trabalhadores. Foi um grande desafio, e até hoje ninguém entende muito bem como que, naquela época, as pessoas já construíam grandes coisas desta forma. Realmente é um mistério. Pensando nisso também, eu pensei em um outro grande desafio da vida humana, do ser humano, é a travessia na Antártica. Não sei se você já teve a curiosidade de ver isso, mas é um grande desafio. Porque a Antártica ela é o lugar mais hostil para a vida humana aqui nessa terra. Ela é um verdadeiro deserto, mas apenas de gelo. E quando você vai andando nela, você vê no seu horizonte apenas gelo. São quilômetros e mais quilômetros de puro gelo, de neve. E este feito de atravessar a Antártica, ela foi realizada pela primeira vez em dezembro de 2018, muito recente. Um americano chamado Colin, ele percorreu sozinho 1.500 quilômetros de gelo a pé, sem a ajuda de ninguém, sozinho. Ele enfrentou frio, ele enfrentou medo, ele passou noites muito escuras, apenas com neve, e ele tinha uma barraca, ele armava essa barraca, então ele fazia por satélite comunicação com seus familiares para ver se ainda ele estava lúcido, para, se tivesse lúcido, continuar, se não tivesse, chamar o resgate. Ele ficou 54 dias atravessando a Antártica. E foi um grande desafio, na verdade, ele foi o único homem que conseguiu isso. O outro desafio grande, também para o ser humano, foi levar o homem à Lua, o primeiro homem à Lua. E com certeza esse foi um dos maiores desafios do ser humano, e foi um grande desafio, porque eles tinham que levar a vida humana, ou seja, um homem vivo para a Lua, e mais do que levar um homem vivo, eles tinham que tirar o homem também vivo e trazer para a Terra. Então foi uma grande construção, eles tinham que sair da Terra, eles tinham que viajar pelo vazio do espaço, eles tinham que orbitar a Lua, entrar na Lua, depois orbitar na Lua novamente, voltar para a Terra, e orbitar na Terra e entrar na Terra novamente. Foram 8 dias de viagem, foi 374 mil quilômetros de distância da Terra. Eles voaram em uma nave que chegava a 38 mil quilômetros por hora. Eles tiveram que construir um foguete com 6 partes, com mais de 110 metros. Foi necessário um empenho muito grande do ser humano. E depois de tudo isso, para voltar, quando entravam na atmosfera da Terra, aquele módulo onde eles estavam tinha que aguentar uma temperatura de 2.500 graus Celsius. Foi uma loucura, um grande desafio. Porém, eu pensando sobre isso, imagino que o maior desafio do homem não é nenhum destes 3. Sem dúvida, são grandes desafios, sem dúvida, são desafios perigosos, arriscados, que o homem teve que se empenhar, mas estes 3 desafios, eles só conquistam coisas para este mundo. Então, por exemplo, as pirâmides, o que elas são? Nada mais do que túmulos vazios hoje, túmulos vazios, porque as pirâmides eram os túmulos dos faraós. A travessia na Antártica, ela trouxe apenas uma medalha para alguém que atravessou, uma medalha de honra, de esforço e nada mais do que isso. A Lua, ela rendeu apenas
algumas horas de passos lunares, nada mais disso. Depois o homem teve que se contentar em voltar à terra e admirá-la novamente da terra. Então hoje eu quero falar sobre o maior desafio, que eu acho que esse desafio é para mim e para você. E esse desafio está lá em Marcos capítulo 8, no verso 34. Eu quero que você leia comigo o texto que diz: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Neste texto, aqui no contexto deste texto, Jesus ele estava ensinando para as pessoas sobre a morte dele. Jesus estava ensinando e dizendo: olha, é necessário que eu morra, é necessário que eu desça à morte e é necessário que eu ressuscite. Jesus estava ensinando isso para as pessoas. Mas diz o texto ali no contexto, um pouquinho em versos atrás, que Pedro chamou Jesus de canto. Pedro tirou Jesus no meio do povo e Pedro repreendeu Jesus por Jesus estar ensinando as pessoas que ele iria morrer. Então Jesus ele disse para Pedro: Pedro, você não está entendendo nada. Você não está entendendo o propósito de Deus. Você não entende os sonhos de Deus. Satanás está enchendo o teu coração. E para reafirmar que ele tinha que morrer e que ele tinha que ressuscitar, o que Jesus faz? O texto diz que depois de tudo isso que aconteceu, então Jesus, para reafirmar, ele fala assim: olha, o Pedro está dizendo aqui que eu não preciso morrer, que eu não posso falar sobre isso, mas deixa eu falar uma coisa: quem quiser ser meu seguidor também vai ter que morrer, vai ter que tomar a sua cruz. E para aquela época, ouvir isso foi algo assim extraordinário, foi algo muito forte, porque todas as pessoas que estavam ali diante de Jesus, ouvindo Jesus dizer que para segui-lo tinha que tomar a sua cruz, todas aquelas pessoas que estavam ouvindo sabiam que a cruz significava morte, porque naquela época, vocês sabem, a morte, a condenação de morte era através da cruz. Então toda vez que um criminoso era condenado à morte, ele pegava uma cruz. Então, com certeza, todas aquelas pessoas que estavam ali em volta de Jesus sabiam que cruz significava morte. Provavelmente aquelas pessoas tinham parentes que levaram a cruz e foram condenados. Provavelmente aquelas pessoas tinham amigos que foram condenados pela cruz. Provavelmente ou viram alguém sendo condenado, carregando a cruz ali por meio das ruas daquela cidade. Então foi algo muito espantoso, foi algo muito forte. E todos entenderam que para seguir Jesus, esse desafio era necessário carregar a cruz, era necessário morte. E por esse motivo, muitos deixaram, não quiseram seguir Jesus. Por quê? Poxa, esse desafio requer muito de mim. Provavelmente esses homens aqui da história, se nós pudéssemos falar com eles hoje, provavelmente muitos deles até poderiam ir para a Lua, aceitar o desafio de ir para a Lua. Talvez muitos ali poderiam aceitar o desafio de ir para a Antártica. Todos ali talvez poderiam aceitar o desafio de ajudar a construir as pirâmides, mas muitos não aceitariam o desafio de Jesus, que era carregar a cruz. Por quê? Porque esse desafio requer algumas coisas da minha vida. Esse desafio requer algumas coisas da sua vida. E eu quero falar deste desafio, porque eu imagino que esse desafio é o maior desafio da vida, que eu posso enfrentar e que você pode enfrentar. Então, quais são os passos para nós vencermos este desafio de seguir Jesus? O primeiro passo para vencermos o desafio de seguir Jesus é este: é considerar o chamado. Jesus, ele faz uma chamada. Jesus, ele faz um chamado para nós. E nós precisamos atender esse chamado. Jesus, ele faz um apelo para mim. Jesus faz um apelo para você. Jesus, ele chama você para perto dele. E nós precisamos considerar ser um seguidor de Cristo. Nós precisamos considerar, sim, ser um filho de Deus. Nós precisamos considerar ser um cristão seguidor de Cristo. E muitos não são cristãos. Muitos não seguem Jesus. Sabe por quê? Porque nunca consideraram ser um seguidor de Cristo, porque às vezes acham que isso não é para ele, às vezes acham que isso não é para ela. Eu ser um seguidor de Cristo, eu ser uma seguidora de Cristo, mas nunca consideraram ser um filho de Deus, nunca consideraram ser genuinamente
alguém chamado como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. Então aqui nessa noite eu quero dizer para você que o desafio de você seguir Jesus, você precisa, para aceitar esse desafio e vencer esse desafio, você precisa considerar sim que é possível você ser um seguidor de Cristo. Considerar sim que você é uma filha de Deus, um filho de Deus que pode, nas mãos de Deus, ser usada por Ele. E o texto de Marcos 8:34 fala sobre isso. Diz assim que depois de tudo aquilo que Pedro falou com Jesus, para ele não contar sobre essa morte, depois disso, chamou a multidão. Jesus chamou a multidão. Jesus chamou os discípulos. Jesus chamou as pessoas para perto dele. Para quê? Para ouvir dele. Jesus chamou as pessoas para entender aquilo que ele queria dizer. Jesus chamou as pessoas para ensinar aquilo que ele queria ensinar. O texto é muito claro. Jesus chama quem? A multidão. E mais do que isso, Jesus chama quem? Chama os discípulos para perto dele. Jesus ele faz um chamamento e eles poderiam atender, ou eles poderiam dizer assim, não, eu não vou até Jesus. Olha lá, Jesus está chamando a gente, ele está lá de canto com Pedro, o que será que ele está conversando? Não, eu não vou. Jesus chamou, eles poderiam atender. As pessoas, elas poderiam rejeitar, ou escolher ir até Jesus. E Jesus hoje, ele faz o mesmo comigo. Jesus hoje, ele faz o mesmo com você. Jesus, ele chama você para você ser um seguidor dele. Jesus chama você para você se render a Ele. Jesus chama você para você viver uma vida em santidade na presença dEle. Jesus chama você para você pertencer a Ele. Jesus chama você para você ser filho, ser filha dEle, para você ser sim considerado um cristão autêntico. Jesus chama você. Por quê? Ele quer você do lado dEle. Ele quer você no colo dEle. Ele quer você caminhando junto com Ele. Ele não quer distância, Jesus quer aproximação. Então, para você vencer esse desafio, por favor, não esqueça disso. Considere ser um cristão, considere ser um cristão autêntico. De que forma que você pode considerar essa chamada? Eu creio que você pode considerar essa chamada de Jesus escutando a voz dEle, através dos mais variados meios. Jesus fala, ora de um modo, ora de outro. Jesus chama, de que maneira? Às vezes através de pregações. Jesus chama de que maneira? Às vezes através de um vídeo que está ali pregando a palavra de Deus, falando de Deus, um filme sobre Deus. Jesus chama de que maneira? Quando você lê a tua palavra, quando você lê a Bíblia, quando você lê um texto, quando você medita neste texto. Jesus chama de que maneira? Às vezes através da natureza. Você olha uma árvore, você olha um rio, você olha uma cachoeira e você fala, que maravilha. E Jesus te chama para você pertencer a Ele. Jesus te chama para você render a sua vida a Ele. Jesus chama para você colocar a sua vida no altar dEle. Eu penso também que você pode considerar a chamada de Jesus, pensando sobre esse convite de Jesus. Nos privilégios que esse convite, dessa chamada de Jesus, ela dá a você. Por quê? Jesus, quando Ele chama você para dar paz. Jesus chama você para dar amor a você. Jesus chama você para fazer de você um filho amado, para perdoar os seus pecados, para aliviar as suas cargas pesadas, não para te colocar mais carga, mas para aliviar você, para dar paz no seu coração, para fazer de você uma pessoa que o mundo não pode fazer, para fazer de você uma pessoa que talvez a sua família não conseguiu fazer, para fazer de você uma pessoa que só Ele pode fazer, por isso Ele te chama. Então, quando você ouvir o chamado de Jesus, aquela atração que parece um imã que está te puxando, pense nos privilégios que é atender essa chamada. O desafio pode ser grande, a luta pode ser grande, pode ter muitos obstáculos no caminho, mas os privilégios são grandes, vale a pena. Por quê? Porque andar com Jesus é andar com a segurança eterna em nossa vida. E você pode responder a esse chamado aproximando-se. Tem que vir para perto de Cristo, não pode ter medo desse desafio. Tem que falar com Ele através da oração, tem que render e falar, Senhor, eu quero aceitar esse chamado. Senhor, isso que está queimando no meu peito, eu quero me render ao Senhor. Senhor, eu quero aprender mais de Ti através da palavra. Você tem que buscar, se entregar, porque Ele pode mudar a sua vida. Responder sim para Ele. Em segundo lugar,
O segundo passo para vencermos o desafio de seguir Jesus é analisar a posição. Analisar a posição. Em uma prova, você precisa verificar a sua posição. Se você vai correr, por exemplo, se você vai largar na frente, atrás, como que você vai se posturar? Em uma prova, você precisa ir bem nas classificatórias. E com Jesus, nós precisamos saber qual é a nossa classificação diante dele. Nós precisamos entender qual é a nossa posição em relação a ele. Qual é a distância que você está de realmente ser uma filha de Deus, considerada realmente uma filha de Deus? Qual é a distância que você está de realmente ser considerado filho de Deus? Qual é a distância que você está de ser realmente considerado um cristão autêntico, uma verdadeira pessoa que ama Cristo? Você já pensou nisso? Qual a sua posição em relação a Jesus? Jesus faz um chamado, mas onde você está? Você está perto ou você está longe? Veja só que o texto de Marcos, capítulo 8, no verso 34, ele fala sobre isso. Ele fala que depois chamou quem? A multidão. E chamou quem mais? Os discípulos. Veja só, aqui tem dois grupos de pessoas. Tem o grupo de pessoa que está ali com a multidão. Tem o grupo de pessoa que está ali com os discípulos. São dois grupos. E Jesus, ele chama os dois. Ele chama, multidão, venham para perto de mim. Discípulos, venham para perto de mim. Jesus, ele marca ali a posição. E nós precisamos entender qual é a nossa posição, para poder aceitar o desafio de Jesus na nossa vida. E nós precisamos entender que a multidão e os discípulos têm diferença. Porque a multidão, sabe o que acontecia com a multidão? Eles seguiam Jesus por causa dos milagres. Eles sabiam que existia um milagreiro. Eles sabiam que tinha alguém por aí curando, tocando e curando. E quem que é essa pessoa? Quem é esse cara? Então vamos atrás. Eles iam por causa dos milagres. Mas os discípulos, eles iam atrás de Jesus, sabe por quê? Porque eles queriam aprender mais de Jesus. A multidão, ela seguia Jesus, sabe por quê? Porque elas queriam ver os sinais. E se não tinha sinais, eles logo abandonavam. Mas os discípulos, eles queriam seguir Jesus, porque eles amavam Jesus. A multidão sempre ia embora, quando o show acabava, quando a luz apagava e a lua aparecia. O show acabava, a multidão ia embora. Mas sabe o que os discípulos faziam? Eles dormiam com Jesus. A multidão, eles nunca conheceram Jesus intimamente. Sabe por quê? Porque eles sempre ficavam de longe. É lá, aquele cara que é o milagreiro. Mas eles iam embora. Mas os discípulos conheciam os segredos do coração de Jesus. A multidão ouvia Jesus apenas por parábolas. Jesus ensinava, olha, o semeador saiu para semear. Ele derramou a semente na beira do caminho. Ele derramou a semente entre pedras. Mas olha, teve semente que deu fruto. E a multidão se contentava com isso e ia embora. Mas os discípulos não se contentavam. Os discípulos diziam, Jesus, ensina o segredo dessa parábola. Jesus nos ensina o segredo do teu coração. E Jesus dizia, olha, as sementes que caíam entre pedras são aquelas sementes que caem. A palavra de Deus, quando cai no coração do homem, não cria raízes. Mas aquelas sementes que crescem são aquelas pessoas que ouvem, que dão fruto, que vão, que me seguem. Eles conheciam os segredos do coração de Jesus. E nós precisamos identificar aonde nós estamos, se nós somos multidão ou se nós somos discípulos. Analise a sua posição hoje, porque Jesus quer você perto dele. Jesus, ele quer você bem pertinho. Jesus, ele quer que você seja discípulo. Jesus, ele quer que você seja amigo dele. Por isso, considere ser um discípulo de Jesus. Veja a sua posição. E como que você pode ver a sua posição? Se você se identifica como multidão ou como discípulo, eu acho que você tem que começar de onde você está. Se você está no meio da multidão, não se lamente por isso, mas comece a dar passos hoje em direção a Jesus. Talvez você está muito longe de Jesus. Talvez você está ouvindo o chamado dele, mas está ecoando porque está longe. Mas você pode hoje começar a dar pequenos passos. Porque Jesus não vai sair correndo e te abandonar. Jesus espera você. Mesmo que você esteja ali com um monte de erro.
Mesmo que você esteja ali cheio de pecados, Jesus está esperando para limpar, para curar, para libertar, para transformar a sua vida. Então, não se prenda a erros. Não se prenda à tua posição de agora. Onde você está, você pode olhar talvez para você e levantar aqui e dizer: olha, pastor, a minha condição é a pior possível. Mas eu quero dizer para você, não importa, comece agora. Da onde você está, levante-se. Se você quer analisar e ser um seguidor de Cristo, você precisa ficar sempre perto de Deus, de Jesus. Porque uma vez que você está na presença de Jesus, você não pode sair nunca mais. Você tem que se amarrar, estar aos pés de Cristo, lembrar que Ele sempre é maior do que você, lembrar sempre dos ensinos de Jesus, se levantar com Jesus e deitar-se também com Jesus. Então, por favor, analisa hoje. Aonde você está em relação a Jesus? Se você está distante, hoje você pode começar a dar pequenos passos em direção a Jesus. O terceiro passo para vencermos o desafio de seguir Jesus é estimular a disposição. Nós precisamos impulsionar a nossa vontade. Nós precisamos incentivar a nós mesmos a seguir a Cristo. Nós não podemos depender de outras pessoas nos incentivarem. Então, não importa como está a sua vida, você deve começar a estimular a sua alma para seguir a Cristo. Nós devemos nos encorajar, nos auto-encorajar. A quê? A obedecer a Cristo. Porque a nossa disposição espiritual, ela deve estar em boas condições. Mas para isso você precisa querer. Nós precisamos querer ter uma boa resistência contra as situações da vida por causa do amor a Cristo. E a pergunta aqui para você é: você tem disposição para viver Jesus? Você tem estimulado, de que forma você tem estimulado a sua alma para você andar com Jesus, para você amar Jesus, para você saber mais de Jesus? O texto de Marcos 8, no verso 34, diz que depois Jesus ele chamou a multidão. Ele chamou os discípulos e ele disse o quê? Se alguém quer ser o meu seguidor. Preste atenção nessas duas palavras. Se alguém quer ser. O texto diz para quem quer e não para quem não quer. Quem quer deve se autoestimular a ir com Jesus. O texto não diz que Jesus chegou para a multidão, para os discípulos e falou assim: se alguém quer me seguir, eu vou colocar você no meu colo e vou levar. Eu não quero, Jesus, não, vem cá que eu vou levar você sim. Não diz isso. Jesus foi muito claro, ele falou: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e quem quiser me seguir, venha. Jesus não obrigou a ninguém. Jesus não obriga ninguém a segui-lo. Sabe o que Jesus faz? Ele deixa o convite. Jesus não força ninguém. Ele simplesmente pergunta: quem quer? Jesus pergunta: o que você quer? Sabendo quem eu sou, o que você quer da sua vida? Para muitos, Jesus tem que perguntar: você quer continuar vivendo uma vida sem me conhecer? Você quer continuar uma vida sem provar daquilo que eu posso te dar? Você quer uma vida distante de mim? Ou você quer uma vida seguindo a minha vida? Ou você quer seguir os meus ensinos? Ou você quer seguir tudo aquilo que eu estou te dando? Você quer descobrir mais de mim? Você quer descobrir mais do meu poder? Você quer ver como eu sou capaz sim de transformar a sua vida? Coisas que ninguém fez, eu posso fazer, você quer descobrir? Você quer descobrir a paz que eu posso te dar? Você quer descobrir o amor que eu posso te dar? Jesus faz um apelo. Você quer descobrir a bondade que eu posso te dar? Você quer descobrir como eu posso ser bom para você? Você quer descobrir a eternidade que eu posso te dar? Você quer provar da segurança eterna que eu posso dar a você? A ponto de você saber que se você morrer aqui agora, você vai estar comigo lá, segurança eterna. Jesus pergunta: você quer ou você não quer? E para você poder estimular o seu desejo, você não pode depender das pessoas. Você não pode depender dos outros estimular você.
Porque, ao contrário de estimular, muitas pessoas podem desestimular você. Você não pode seguir Jesus apenas por causa que o teu amigo segue Jesus. Ou a tua amiga segue Jesus. Ou você não pode parar de seguir Jesus só porque a tua amiga parou de seguir Jesus. Ou o teu amigo parou de seguir Jesus. Você não pode abandonar Jesus simplesmente porque alguém abandonou. Ah, fulano saiu, ciclano, aquilo outro. Eu vou abandonar também? Não. Você não precisa depender de ações bondosas das pessoas para seguir Jesus. Você pode se autoestimular. Por quê? Porque você sabe que em Cristo você pode tudo. Outra forma de você se estimular é você não pensar somente nas coisas deste mundo, nos privilégios deste mundo. Porque o teu carro, você pode estar muito feliz com o teu carro, que você conquistou, Deus abençoou. Mas e se você bater o teu carro? Mas se roubarem o teu carro? Você pode estar muito feliz com um monte de coisa que está dentro da tua casa, mas e se roubarem a tua casa? É muito bom ter coisas aqui, mas a nossa segurança maior, o nosso pensamento maior deve estar em Cristo, na glória de Deus, lá na eternidade. O texto, quando Jesus diz para os discípulos e para as pessoas, olha, alguém quer me seguir? Quando Jesus lança o desafio, Jesus, sabe qual era o privilégio daquelas pessoas nesse texto? Era carregar a cruz, era morrer. Então nós precisamos nos apegar às recompensas da outra vida. Quando você começa a imaginar que existe vida após a morte, isso estimula você a continuar andando com Cristo. Quando você começa a pensar que você vai morrer aqui agora, mas amanhã, ou na verdade no mesmo instante, você estará com Cristo, isso estimula você a andar com Cristo e resistir qualquer coisa. Quando você começa a pensar que quando você morrer, você vai reencontrar aquelas pessoas que morreram em Cristo, seja uma criancinha, um bebezinho no ventre, seja um avô que andou com Cristo, você vai reencontrar essas pessoas, isso estimula você a querer, a continuar, a querer seguir Jesus, enfrentar esse desafio que é o maior desafio do mundo. E você precisa acreditar que você pode sim ser um seguidor de Cristo. Você pode. Tem muita gente que acha que não pode. Eu não posso, pastor. Olha, você até que pode. O pastor lá pode também. O fulano de tal pode. Mas eu não posso. Eu não consigo. Não. Não duvide que você pode ser um seguidor de Cristo. Você pode sim. Nunca desista por achar que você não é capaz, porque você é capaz sim. Porque quando você quer, quando você dá o primeiro passo, Jesus entra em você, o Espírito Santo entra em você e dá a força necessária para você continuar dando passo a passo cada dia. Ele nos dá força. Então, se você quer vencer esse desafio, por favor, incentive a si mesmo. Corra atrás de querer mais de Deus. Em quarto lugar, o quarto passo para vencermos o desafio de seguir Jesus é desagradar desejos maus. Nós gostamos de nos agradar. Nós não gostamos de nos desagradar. Mas é necessário nos desagradarmos, muitas vezes. Nem tudo o que nos agrada nos faz bem. Por exemplo, só comer e só dormir faz bem? Não faz bem. Você tem que fazer alguma coisa da sua vida. Se você está sedentário, tem que fazer alguma coisa. Você ficar só em casa, agrada o corpo? Às vezes agrada, você está lá no sofazão, na cama, vai ficar lá toda hora. Isso não vai te fazer bem, vai fazer você passar fome, você não vai ter nem dinheiro para comer. Então, nem tudo o que é bom para os estímulos do nosso corpo é bom para a nossa alma. Nós precisamos aprender a desagradar aquilo que é o falso bom na nossa vida. Nós precisamos aprender a dizer não para aquilo que vai nos manchar. Nós precisamos aprender a dizer não para aquilo que vai nos prejudicar. Nós precisamos aprender a dizer não para aquilo que vai nos afastar de Cristo. Nós precisamos aprender a dizer não, mesmo que machuque a nossa vida. O texto de Marcos 8:34 diz que depois chamou a multidão, os discípulos, e disse: se alguém quer ser meu seguidor, o que ele deve fazer? Negue a si mesmo. O texto é claro. Jesus diz: você quer me seguir? Negue a si mesmo. Você quer me seguir? Negue a si mesmo. Você quer me seguir? Aprenda a dizer não para você. Você quer me seguir? Aprenda a dizer não para os desejos maus.
Desagrade a si mesmo. E em tempos de conforto que nós vivemos, é difícil falar isso, mas é verdade. E por que nós devemos nos desagradar? Porque o nosso cérebro, ele pode nos enganar. O nosso cérebro ele pode derramar sensações químicas no nosso corpo boas, com atitudes más. Pense nisso. O cérebro pode derramar reações químicas gostosas, mas com atitudes más. Por exemplo, a traição no casamento. Talvez a sensação lá do sexo fora do casamento é uma sensação, reação química boa, mas é pecado e continua sendo pecado. O assassinato. Muitas vezes a pessoa que comete o assassinato, aquele momento é um momento de raiva e dá uma sensação boa de vingança. Mas é bom? Não é bom, é pecado, é errado, é injustiça. Às vezes as pessoas acham que ficar sem igreja é bom porque tem uma sensação de livre. Mas é certo? Não é certo, é errado. E Jesus sabia que nós seríamos facilmente enganados pelos nossos desejos. Desejos que nos arrastam. Então a verdade é que não dá para mim seguir Jesus. Não dá para você seguir Jesus e continuar seguindo a você mesmo. Nós precisamos negar os nossos estímulos maus. Aqueles estímulos que nos levam a erros. E a pergunta é, você está negando a si mesmo? Para você desagradar a si mesmo, você precisa sempre analisar as suas escolhas. As escolhas que você faz. Você não pode confiar totalmente em você mesmo sem Deus. Você não pode confiar em você totalmente sem a Bíblia. Você precisa analisar sempre as suas escolhas. Ah, mas parece que vai me dar uma sensação boa. Mas combina com Jesus? Vai me dar sensação boa. Mas Jesus aprova? Ah, vai me dar sensação boa. Mas Jesus faria? Precisamos sempre pensar nisso. Nossas escolhas pautadas em Cristo. Você não pode confundir a sensação boa com algo bom. Como eu já citei, as sensações podem nos enganar. E mesmo que seja uma sensação boa, mas eu não sinto nada, pastor, eu faço isso, mas não sinto nada. Mesmo que a sensação te engane, ainda continua sendo o erro, pecado, pecado. Todas as sensações boas que provêm do pecado, continua sendo pecado. Então acredite, Deus te deu toda a capacidade para você resistir ao pecado, resistir à tentação, resistir aos desejos maus. Deus colocou em você. É incrível o que o homem pode suportar, como eu citei nas introduções, tudo aquilo que o homem fez. Nós, seres humanos, nós temos poder de resistência, temos poder para resistir às tentações. E ontem eu assisti um filme com isso. O meu amigo, pastor Jacó Júnior, ele indicou um filme que chama Invencível, o nome do filme, e eu assisti ontem. E conta a história de resistência de um homem, de uma história tremenda de resistência. Era um homem atleta olímpico. E ele queria muito ir para o Japão participar da Olimpíada, ele era famoso. E no meio desse percurso, é interrompido as Olimpíadas por causa da Segunda Guerra Mundial. E ele, então, vai para o exército, lutar ao lado dos americanos contra os japoneses. E ele indo no avião, fazer um resgate, me parece, no mar, o avião cai no Japão, cai no mar do Japão. E lá ele perde o avião e fica ali dentro de um bote com mais 2 amigos, e eles ficam dias e dias resistindo. Alguns querem entregar as pontas, querem morrer, e ele, não, nós vamos sobreviver. Ele não nega, ele resiste, e ele fica ali por mais de 20 dias, é uma história real, aconteceu. Ele fica ali por mais de 20 dias, e chega quase 30 dias, ele está ali dentro ainda magro, sem comer, às vezes conseguia pegar um peixe para comer quase vivo, até que um navio aparece para resgatar, mas é um navio inimigo. São os japoneses. E pegam eles. E levam eles, que na verdade agora são só 2, porque um morreu, para ser prisioneiros. E este homem do filme, ele se torna um prisioneiro. E ele passa a apanhar praticamente todos os dias, mas em nenhum momento ele desiste, em nenhum momento ele solta as pontas, ele nega a Deus, não, ele resiste. E ele resiste às injustiças. As pessoas querem comprar ele para ele se tornar amigo dos inimigos, e ele não, ele mantém-se fiel a Deus, ele mantém-se fiel ao país dele,
e ele vai até o fim, resistindo, passou por diversas vezes perto da morte, e no finalzinho, os Estados Unidos ganham a guerra, e então ele volta para a América, e depois já velho, ele perde aquele sonho dele lá de jovem, mas no finalzinho da vida dele, já velho, há poucos anos atrás, ele vai ao Japão, ele perdoa todas as pessoas que maltrataram ele, ele carrega a tocha da Olimpíada por causa da resistência. Então eu acredito que dentro de mim, dentro de você, existe resistência para resistir ao pecado, resistir aos desejos maus. Então, por favor, se você quer seguir Jesus, resista. O quinto passo para você vencer o desafio de seguir Jesus, e último, é empunhar a causa de Cristo. É pegar com a mão e segurar firme. Nós precisamos pegar com a mão e segurar firme a cruz de Cristo. Nós precisamos carregar a cruz de Cristo. E o Marcos 8:34, ele diz exatamente isso que está no telão, empunhar a cruz. Diz assim: depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, esse deve negar a si mesmo e fazer o que mais? Tomar a sua cruz e seguir. Ou seja, deve empunhar a cruz. O texto é muito claro. Deve empunhar a causa de Cristo. E para ilustrar isso, eu quero contar uma história, que é a história de Constantino. Não sei se você conhece, provavelmente. Constantino foi um imperador romano, no ano de 306 depois de Cristo. E nesse tempo, o cristianismo ainda não era liberado, as pessoas andavam escondidas adorando a Jesus. E existe uma história de Constantino, e de uma batalha, num lugar chamado Ponte Silvio, lá em Roma. E no dia 28 de outubro de 312, ele entra em guerra com um outro homem chamado Magêncio. Magêncio era irmão da esposa dele. E Magêncio e Constantino, eles eram dois imperadores do lado ocidental romano. E Magêncio, ele queria ser maior de Constantino, ele tinha inveja de Constantino, então ele se declarou maior, ele quis ser maior, ele tinha inveja, ele queria destruir Constantino e ele declarou guerra. E nessa batalha de Ponto Silvio, os dois se encontraram. O Magêncio tinha 100 mil homens, Constantino tinha 40 mil homens. E Constantino já andava perturbado com os cristãos que falavam de Jesus para lá e para cá, o reino perturbado. E naquela noite, daquela guerra, daquela batalha, Constantino então ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê a cruz de Cristo. E para ele, aquele momento, significava assim que não tem como impedir. Cristo vai vencer, não tem como impedir os cristãos. Cristo vai vencer, eles vão reinar. Então, Constantino tem uma ideia. Ele manda pintar em cada escudo dos seus 40 mil homens a cruz de Cristo. E ele vai para a guerra em Ponto Silvio, contra Magêncio, 40 mil contra 100 mil. E todos empunharam o escudo, empunharam a cruz. E eles venceram 100 mil homens. E eu conto essa história só para ilustrar, para dizer que nós devemos também empunhar a cruz. Nós devemos também empunhar a causa de Cristo, para nós vencermos as nossas batalhas do dia a dia. Nós devemos assumir Jesus, nós devemos assumir Cristo, nós devemos ter cravado em nosso coração o sinal de Cristo, porque nós somos sim filhos dele, cristãos. Então, se você quer empunhar a causa de Cristo, você precisa assumir Jesus em sua casa. Você não pode esconder da sua família que você é crente. Todo mundo precisa saber que você é filho de Deus. Gostem ou não gostem. Você precisa assumir Jesus em seu trabalho. Não pode ser um agente secreto. Todo mundo precisa saber que você vive Jesus, que tem um comportamento diferente. Você precisa assumir Jesus em seus estudos. Assumir a fé na escola, no curso, na faculdade. Respeitando os seus mestres, seus professores, mas tendo a fé em Cristo. Você precisa assumir Jesus em seu lazer, porque muitas pessoas quando vão para o lazer, quando tiram férias, também tiram férias de Jesus, e nós não podemos. Nós temos que assumir Jesus no nosso lazer, nós temos que assumir Jesus nas redes sociais, precisamos assumir que nós somos de Cristo, que nós andamos em santidade. Não dá para seguir Jesus sem empunhar a causa, sem mostrar para todo mundo que nós somos verdadeiramente cristãos. Esse é o nosso desafio, seguir Jesus, esse é o seu desafio. Por isso, considere o chamado. Jesus chama você. Considere, hoje, agora, ser um seguidor de Cristo. Analise a sua posição. Aonde você está? Está longe? Não importa. Hoje, Jesus te dá a oportunidade de você dar um passo.
até Ele. Estimule a sua posição. De que forma? Vá para a Bíblia, vá para os cursos, vem para Verdades Básicas, estimule a sua escolha por Cristo. Desagrade os seus desejos maus. Viva como uma pessoa de fé, resistindo ao pecado. Resista e resista e resista, e mais resista, porque quem quer pode. Empunhe a causa, mostre para todo mundo que você é filha de Deus, que você é filho de Deus. Não se engane, não se engane também. Mostre que você é aquele ou aquela que ama Jesus. E se fizer isso, nós vamos vencer esse grande desafio, que é o maior desafio da vida humana. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos e agradecemos ao Pai por tudo o que o Senhor é. Nós te louvamos e pedimos a Tua graça sobre a nossa vida. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude a vencer este desafio de andar com o Senhor, esse desafio de seguir ao Senhor. Nós te louvamos e cremos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá